sou Laila Fernandes, sou coaching, sou terapeuta holística, sou practitioner em PNL e esse é mais um vídeo do nosso canal. O nosso canal, ele trata de temas relacionados à espiritualidade, à expansão de consciência, ao desenvolvimento humano e ao autoconhecimento. É um canal muito bacana para você que está buscando se conhecer melhor, perceber melhor como esse mundo não é tão materialista, funciona e por que às vezes as coisas parecem sem sentido mesmo. Às vezes a gente tem aquela ideia que nós somos uma máquina biológica somente e que essa máquina biológica, ou seja, a gente dorme, come, trabalha e paga conta e fica naquela rotina pesada às vezes, parecendo que não tem um sentido de estar aqui. Mas na verdade existe esse sentido. E é muito importante que a gente busque se conhecer, se perceber, para poder estar mais em contato com essa natureza cósmica, com essa unidade cósmica a qual nós pertencemos a ela. E hoje nós vamos então falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre o funcionar da nossa mente, sobre o que o nosso pensamento cria, sobre quem somos nós na verdade, como nós manifestamos nesse mundo. Ou seja, nós não somos essa máquina biológica, não é? Não, nós temos uma consciência e existem motivos muito avançados pelo qual nós estamos aqui. O que acontece? Muita gente pensa que o cérebro e a mente são a mesma coisa, mas não são. O cérebro ele é um instrumento, ele é um mecanismo pelo qual a nossa mente se conecta ao corpo. E o corpo, ele é ele é o instrumento pelo qual a mente se manifesta. O que acontece? E a mente? A mente manifesta quem? Ela manifesta a nossa consciência, o nosso espírito. Então, como é que a gente vai explicar isso? Veja bem. Muitas vezes, eu vou dizer assim, não. Na grande maioria das vezes, a nossa mente, ela funciona através dos paradigmas que nós vivemos enquadrados dentro deles. Ou seja, os paradigmas, eles são programas que criam, que geram os nossos hábitos, que geram os nossos comportamentos. Tipo, até a hora que a gente levanta, acorda, como a gente se expressa, como se dão os nossos relacionamentos, são resultado desses paradigmas. E esses programas, dentro deles, tem muitas crenças, não é? E crenças, inclusive, que nos levam a afastar da nossa identidade cósmica, da nossa identidade espiritual. Então, como eu disse que a nossa consciência, ela se manifesta aqui nessa terceira dimensão, nesse planeta Terra, através da nossa mente, muitas vezes a mente, como ela está dentro ela está funcionando e sendo dominada por esse paradigma, ou seja, por esse programa, por essas crenças que nós temos aqui sobre o mundo, fica obliterada, fica fechada a manifestação da nossa consciência, não é? Ela se manifesta sim, mas com mais dificuldade, sabe? Então, às vezes a gente tem uma dificuldade de transcender, de acessar esses campos, mais tênues, mais sutis, sabe? Do nosso planeta, não é? Ou do cosmos, que o nosso planeta ele está no cosmos, óbvio. Então, o que é importante para que a gente consiga ter esse acesso? Olhar para dentro, nos analisar, sabe? Sentir o nosso corpo, estar em estado de presença. Meditar é muito importante, é um processo muito importante. E quando a gente fala então a gente acaba que se manifesta muito mais pela mente, às vezes menos, pela consciência, nós precisamos entender que tudo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente tem de emoção, a gente cria. Então, por quê? O nosso pensamento, ele é energia. O nosso sentimento, a nossa emoção, ele é magnetismo. Então, a gente pensa,
Ou seja, a gente cria a forma, a gente cria o molde de qualquer realidade, seja de uma realidade negativa, de sofrimento, de doença, de violência, de escassez, através dos nossos pensamentos. Então a gente cria essa forma, cria esse molde, e através do nosso sentimento, da nossa emoção, a gente cria, a gente magnetiza, a gente traz isso para a nossa realidade, não é? Então, por exemplo, se a gente tem muito medo, por exemplo, da escassez, ou se a gente tem muito medo da violência, por exemplo, é uma grande possibilidade da gente trazer isso. Aliás, tudo que a gente tem medo, a gente traz mesmo, se aproxima. Se a gente está sempre rememorando situações ruins do passado, a gente vai estar sempre tendo, a mente vai estar sempre buscando situações ruins também pra gente, né? Vai estar sempre manifestando isso. Ocorre o seguinte, que nós, na verdade, somos seres cósmicos, universais, vivendo uma experiência humana aqui na Terra. Se nós somos seres cósmicos universais, quer dizer que nós somos, então, consciência, nós somos espíritos, cada um chama de uma forma. E quando nós nos manifestamos como, cada um como José, outro como João, outro como Maria, não é? Eu como Laila, por exemplo, nós nos manifestamos com essa identidade que nós somos. Essa identidade que nós somos, ela é como se fosse um personagem, uma persona, sabe? É como se fosse um papel de um ator. Mas como que é isso, não é? É o seguinte, esse ator, ele vive, ou seja, esse ser cósmico, vivendo esse papel aqui na Terra, como Zé, Maria, João, né? Esses são nomes fictícios, tá? Vivendo esse papel aqui na Terra, é para que ele tenha experiências, para que nós tenhamos experiências, vivências aqui dentro deste mundo, não é? Para que a gente possa evoluir, ser feliz, sabe? Para que a gente possa, como é que eu vou dizer, expandir a nossa consciência e ter um sentimento de maior integração com a natureza, não só a natureza planetária, mas a natureza cósmica universal também. Então a gente vive como homem, mulher, não importa, ou também não importa em qual país, não é? Brasileiro, enfim, alemão, chinês, americano, não importa. A gente vive numa experiência de acordo com a nossa necessidade de evolução. Só que é importante saber que grande parte da realidade que a gente vive, ela é criada pela mente. E aí tem um negócio muito interessante, que a gente existe uma crença que por exemplo, sofrer, ser triste, que isso traz pra gente uma evolução, uma ascensão espiritual. E isso não é verdade. Nós somos criados para sermos felizes, não é? Nós somos criados para poder evoluir, sim, mas não precisa evoluir pela dor. A gente pode evoluir pelo amor. E como que a gente evolui pelo amor? A gente evolui pelo amor trabalhando o perdão, trabalhando a aceitação, trabalhando o autoconhecimento, a expansão de consciência, trabalhando em favor também do próximo, ajudando o próximo, entendendo que se nós somos seres cósmicos manifestados aqui nesse mundo como humanos, aquele que está lá na calçada, aquele que está, sei lá, na rua, no supermercado, aquele familiar nosso também ele também é um ser em evolução. E quando a gente entra aqui no planeta Terra, que é o planeta onde a gente precisa viver essa experiência, porque isso vai fazer com que a nossa consciência evolua, não é? Fazer com que ela, como é que eu vou dizer, ela se acenda, ela vá em direção, ela retorne à fonte criadora, ao todo. Quando a gente vive certas experiências que são negativas, a gente, por exemplo, pensa que tem inimigos, não é? Mas a gente, se for analisar, nós vamos perceber que não são inimigos, são também outras pessoas, outros seres vivendo outros personagens. E que essa interação, que muitas vezes é negativa, na verdade, é um ponto de cura que a gente precisa dentro da gente.
Então, como que eu explico isso? Por exemplo, às vezes eu penso que eu tenho um inimigo aqui no trabalho, na família, no bairro, né? E a gente pensa, e a gente tem isso como realidade. Não, eu tenho que fulano não gosta de fulano, fulano não gosta de mim, eu não me relaciono bem com aquela pessoa. Só que a gente não percebe que muitas vezes o que nos incomoda naquela pessoa são pontos que nós precisamos trabalhar em nós e curar em nós. Porque o outro, ele é o nosso espelho. Então, são pontos que precisamos trabalhar e curar. E quando a gente vive certas situações que são situações infelizes, situações desagradáveis, é importante a gente pensar o que o todo, o que o universo, o que a fonte criadora quer me falar. Por que eu estou vivendo essa experiência? Para onde ela me leva? Não é? O que a minha mente precisa acessar para que a minha consciência possa se integrar? O que eu preciso aprender disso daqui, sabe? Ao invés de estar lá dentro, naquela situação e até ruminar aquilo e ficar naquela luta, se a gente olha dessa maneira, o que essa situação traz para mim que eu preciso aprender? O que o universo quer falar comigo? Assim fica mais fácil, porque a gente não vai deixar de ter aquela dificuldade, mas a maneira que a gente interpreta ela muda muito a nossa realidade, não é? Muda muito a nossa realidade, porque nós, na verdade, somos parte do todo, parte dessa consciência cósmica. Então, se nós somos parte, nós somos fractais dessa consciência, fractais de luz. Olha que lindo! Fractais de luz, não é? Mas quando a gente está aqui nesse oceano de oxigênio, ou seja, no mundo, a gente se sente separado do todo, do cosmos, do universo, e sente como se o planeta fosse algo isolado, né? O universo é lá fora, o cosmos é lá fora. A gente esquece que o planeta, ele está no universo, ele está no cosmos, e nós também estamos. E o outro que está do nosso lado, ele também está. Então, percebendo isso, que nós somos fractais do todo, nós somos parte do todo, parte dessa grande consciência, isso nos aproxima da humanidade, nos aproxima, eu vou dizer mais, isso nos aproxima da humanidade, ou seja, como um todo, mas também traz essa humanidade para uma integração conosco mesmo, não é? De forma que a gente perceba que somos todos uma parte de uma grande consciência, não é? E que o que existe é o amor. Então, a gente pode trabalhar a nossa vida de um modo diferente. A gente pode interpretar as situações que nos acontecem de forma diferente. E a gente pode, inclusive, que é muito importante, dizer isso para os filhos da gente, para os nossos filhos. Mostrar para eles que não é a competitividade, sabe? Olha, eu vou ser melhor, eu vou tirar as melhores notas porque eu tenho que ser melhor do que o outro, eu vou ser melhor no esporte porque eu tenho que ser melhor do que o outro, eu vou entrar no mercado de trabalho e vou, sabe, passar na frente, não, uma percepção não competitiva, mas numa nova humanidade, na nova terra que chega, é uma forma de viver colaborativamente. Nós colaboramos uns com os outros, nós não competimos, nós nos integramos, nos apoiamos. Aí você pode falar assim, Laila, esse mundo seu aí é de Papai Noel, né? De coelhinho, assim. Não, ele não é. Ele é um mundo que ele está desprendido, né? Desta realidade totalmente materialista. Ele é um mundo conectado à expansão de consciência, à busca do autoconhecimento. E buscar o autoconhecimento é perceber isso, que nós somos muito mais do que nós parecemos, que nós somos muito maiores do que nós podemos perceber, sabe? E que sim, nós criamos a nossa realidade de acordo com aquilo que a gente pensa e sente. Mas falar sobre criação de realidade, sobre essa parte dos pensamentos, nós vamos aprofundar isso num outro vídeo. Assim como falar sobre os paradigmas, nós teremos vídeo falando nisso. Por hora, eu convido você para curtir o nosso canal. Curte, se você ficou até aqui, que lindo!
curta esse canal, compartilhe esse canal, se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquelas pessoas que nem são tão suas amigas assim, mas que você percebe que pode fazer sentido para ela. Comente aqui embaixo, faça perguntas, faça sugestão de temas, não é? Mas, enfim, curta, compartilhe, comente, seja bem-vindo a essa egrégora de busca pelo conhecimento. Gratidão. Namastê.